Olá pessoal, então eu vou falar de dois livros. O livro do Richard Matheson, que eu já falei no vídeo anterior, okay? Que faltavam-me 3 ou 4 contos para terminar, e um livro do João Leal, que eu já vos mostro, que é o Terra Fresca. Na verdade eu já gravei este vídeo, e era um vídeo com mais, antes de editar, tinha cerca de 27 minutos, mais ou menos. E eu, quando fui ouvir, vi que havia muito ruído no áudio. Pronto, não sei como é que isto vai sair, se vai sair parecido ou não. Pronto, olha, enfim. Foi a primeira vez que me aconteceu ter que regravar assim um vídeo tão longo. Mas pronto, acontece. Então, o livro que eu quero falar primeiro é este, do Richard Matheson. Eu acho que estava a pronunciar mal o nome do escritor quando fiz o vídeo Livros Novos de Fevereiro, que estava a dizer Richard Matheson. Não, não é Matheson. Acho que eu depois andei a ver vídeos sobre o escritor e acho que é Richard Matheson. Ok? Pronto. E faz sentido, não é? Pela forma até como se escreve o nome do senhor. Pronto. Como eu já confessei nesse vídeo de Livros Novos, eu pensava que isto era um conto chamada Caixa, que na verdade tinha não é, este número de páginas assim, que não era assim muito, não assustava ninguém, não me fazia espécie nenhuma que este livro pudesse ser um conto. Pronto. E porquê é que eu pensava isto? Na sinopse, tudo o que dá a entender é que existe só um conto neste livro. E não é verdade. Na verdade, o conto que dá nome a esta coletânea tem cerca de 10 páginas e é a Caixa. Pronto. E eu pensava que sempre que aparecia um novo conto, como na verdade era um novo conto, como por exemplo assim, o vestido branco de seda, eu pensava que era um capítulo. Pronto, que era o nome de um capítulo. E não. São contos. Um ponto negativo desta edição, já, é a falta de um índice. Portanto, se eu quiser ir a um conto específico, eu não sei. Eu tenho que ir procurar, tenho que folhear o livro e ver onde é que ele está, porque não há índice de páginas. Pronto. Também não podemos pedir muito, um livro muito baratinho. O Richard Matheson é este senhor aqui. Ele nasceu em 1926. Posso mostrar-vos assim, que é melhor. E quando este livro foi publicado, o senhor ainda era vivo, 1926. Escritor norte-americano, nasceu em New Jersey e morreu depois na Califórnia. O senhor já morreu em 2013, ok? Para quem é que é este tipo de livros? Para pessoas que gostem de horror, para pessoas como, por exemplo, a Mafalda, que já escreveu num comentário até que tem interesse no Richard Matheson, para pessoas que queiram entender então a inspiração, ou entender da inspiração do próprio Stephen King, é mesmo isso. Esta coletânea de contos tem uma introdução feita pelo Stephen King, bonita, não é? Que homenageia, de certa forma, o Richard Matheson e ficamos a entender melhor também o que é que o Stephen King quis dizer quando o Richard Matheson manteve à tona então um género do horror que parecia um género que já não tinha muito a oferecer. E o Richard Matheson então fez esse favor ao género literário e manteve-o interessante até à chegada então do Stephen King, que veio então revolucionar isto e tornar esse género literário, o horror, como algo onde se pode alcançar muito sucesso. E realmente o Stephen King alcançou imenso sucesso. Não é? Um dos escritores mais consagrados e mais conhecidos e mais bem-sucedidos de sempre. Não é? Se vocês quiserem então compreender melhor a inspiração do Stephen King, podem ler este livro. É verdade que o Richard Matheson teve as inspirações habituais, não é? De quem lê e de quem conhece o género literário de horror, não é? Desde Edgar Allan Poe, Mary Shelley, H.P. Lovecraft, Walpole, tantos outros, não é? O que é que eu posso dizer sobre os contos em específico? Posso falar um bocadinho do primeiro conto, que é o conto que dá então nome à coletânea, que é a Caixa. E é um conto interessante. Portanto, temos um casal e temos um senhor que vai à casa deste casal com uma proposta muito esquisita. Ele leva-lhes uma caixa que tem um botão e diz-lhes que se quiserem ganhar 50.000 euros só têm que pressionar o botão. O que é que acontece? Uma pessoa vai morrer no mundo. Uma pessoa que eles não conhecem. Okay? Mas eles ganham os 50.000 euros. Este é o jogo, mais simples que isto não podia haver. Pronto, e depois vocês vão ver aqui o conflito que se cria entre o casal. É um conto muito interessante. Vocês têm contos também sobre um rapazinho que num dado momento fica obcecado com a história do Drácula e quer tornar-se Drácula, ele mesmo. É interessante. Temos também um conto muito conhecido que eu acho que aqui 20 mil léguas ou 20 mil pés de altitude, qualquer coisa assim, que é um conto de um senhor que tem um ataque de pânico num avião, pensa que está a ver um monstro qualquer na asa de um avião, também é conhecido. O que é que eu posso dizer dos contos? Quando eu falei nesse vídeo
livros novos. Eu disse que eram contos muito diretos, e é isso mesmo, não há aqui muito espaço para vocês fazerem as vossas conjecturas, para explorarem muito mais do que as palavras que estão aqui escritas, não. Portanto, são contos muito simples, ok? Portanto, não são contos que vos vão deixar a pensar muito tempo neles, tentar perceber o que é que o escritor quis dizer com aquilo. Não. Se são originais, são contos interessantes. Temos também aqui algumas distopias, temos também algumas coisas macabras, algo de sobrenatural também. Muito QB, muito simpático, eu achei. A verdade é que como eu estava preparado para um romance, eu já tinha vindo então da coletânea de contos do Salinger e apetecia-me um romance assim rápido, não é? Que fosse interessante, divertido, assim, de leitura compulsiva. Não foi isso que eu encontrei, não é? Porque é um livro de contos e eu realmente é uma leitura muito entrecortada e pronto. Lá demorei muito tempo a lê-lo e eu pensava que lia isto dois dias, mais ou menos. E não aconteceu, pronto. Só para dizer também que eu nunca terminei um livro do Stephen King. Eu tentei ler o It aqui há uns tempos e li cerca de 300 páginas, mais ou menos, em e-book e não consegui terminar o livro, ou não quis, pronto, deixei em favor de outros livros e não é que não estivesse a gostar, mas achei que o Stephen King estava a demorar muito tempo a arrancar com a história. Eu não estava a perceber onde é que o meu foco devia estar, não estava a encontrar assim muitos pontos onde me pudesse agarrar à história, estava a achar entediante e demasiado longo, um livro que podia usar muito trabalho de edição. E quando digo trabalho de edição é muitos cortes. E tenho aqui um livro do Stephen King para ler, que é O Olhar do Dragão. O Olhar do Dragão, qualquer coisa assim, é uma fantasia. E tenho mais interesse neste livro, ok? E se calhar o próximo Stephen King que ler, ou o Stephen King que ler, começarei com este, ou terminarei este livro primeiro, ok? Pronto. Richard Matheson, A Caixa. A quem é que eu recomendo este tipo de livro? A pessoas que se interessem então pelo género do horror. Não é nada que vos vai deixar com os cabelos em pé, que vos vai deixar a tremer ou com arrepios, não. São contos que incomodam. São contos que querem espicaçar ali o leitor, provocar uma reação que não é propriamente um susto. Não é nada disso. Interessantes. Uns melhores que outros. Eu acho que foi o último que eu não gostei nada. Houve aqui um qualquer que eu nem percebi o que é que isto era. Não tinha ponta para onde se lhe pegasse. Mas pronto, é uma coletânea de contos que QB, muito simpático. Eu espero é gostar mais, e muito mais, aliás, do Eu Sou a Lenda. Vamos lá ver como é que isto corre. Portanto, A Caixa, Richard Matheson. Vamos ao próximo. E o próximo livro é o livro do João Leal. Terra Fresca. Pronto. Quando é que eu mostrei este livro? Eu mostrei este livro num Livros Novos qualquer, num dos vídeos, sei lá, outubro, novembro, não faço ideia. Talvez dezembro, não sei mesmo. Terra Fresca. Eu tinha lido um outro livro do João Leal, que era, então, O Alçapão. Posso mostrar-vos aqui. E falei neste livro. Foi dos primeiros vídeos de opinião, o primeiro vídeo de impressão sobre um livro que eu fiz, dos primeiros. E falei muito sobre o livro, disse que era um livro muito interessante, misturava alguns géneros literários diferentes, que era um livro incrivelmente barato, que compensava definitivamente um investimento para quem se interessasse por este tipo de temas. E realmente houve gente interessada, tive muitos comentários nesse vídeo. O próprio João Leal comentou o vídeo, eu fiquei muito surpreso, porque eu na altura estava a começar e eu fiquei assim, meu Deus. É claro que eu já tinha a opinião formada acerca do livro do João Leal e sabia da existência de outro livro, na altura até mostrei o Terra Fresca nessa opinião, que já estava então a querer adquiri-lo, e na verdade adquiri logo a seguir. O que é que eu posso dizer? Mais uma vez o João Leal a surpreender. Se eu tinha saído do Alçapão com uma ideia muito favorável da escrita dele, ele superou as minhas expectativas, sem dúvida. Eu estava à espera. Eu não sei porque é que eu estava à espera de um romance histórico sem grandes elementos que me fossem surpreender. Não sei porquê, porque eu fui surpreendido completamente no Alçapão, que era uma história, eram duas histórias que depois no final se reuniam numa e era espetacular, muito inspirado na Bíblia, muito inspirado na Torre de Babel, nesse tipo de história. E este Terra Fresca, e a verdade é que eu li a sinopse muito na diagonal, muito mesmo, tanto é que houve aqui uma parte que eu nem sequer vi até estar, sei lá, a cerca de 50 páginas do fim deste livro e depois sim, faz sentido, mas nem precisavam ter dito isto porque era tão óbvio.
que é a ligação deste livro ao livro do Alçapão. E há tantos pontos de contacto entre estas duas histórias e eu não estava à espera disto e surpreendeu-me realmente. Então o que é que eu estava à espera deste livro? Eu estava à espera de um romance. Este livro inicia-se no princípio com o anúncio da Segunda Guerra Mundial. Mas a história não tem nada a ver com isso. Passa-se em Portugal. Temos o Francisco Alonso, que está a trabalhar na restauração do castelo dos Mouros, em Sintra, e vive lá com uma mulher, a Amélia, e percebemos que eles vivem bem, vivem num palacete, uma casa muito, muito rica, não é? Portanto, não é assim uma casita humilde ali da esquina, não. Portanto, é uma mansão, basicamente. E depois ficamos a conhecer a vida íntima deste casal, um casal muito jovem, e o Francisco confessa-nos, através das suas entradas de diário, que não sente, eu acho que podemos dizer assim mesmo, ou eu posso dizer, não sente qualquer tipo de interesse da parte da mulher por ele, interesse sexual da parte da mulher. Portanto, as suas relações sexuais são muito xoxas e muito... não é? Não há qualquer tipo de intimidade, não há qualquer tipo de amor lá, ok? Muito menos, não há amor, não há sequer desejo. E é verdade. Depois nós ficamos a conhecer a história da Amélia e percebemos que ela cortou relações com a família, ou a família dela cortou relações com ela porque descobriram que a Amélia tinha tido um caso com uma mulher mais velha. Portanto, a Amélia era lésbica, portanto sentia-se atraída por mulheres. E depois a Amélia até confessa isto ao Francisco. E o Francisco confessa à Amélia que na verdade, apaixonado pela Elvira, que ela é uma empregada sem qualquer tipo de instrução, e está apaixonado por ela desde que era miudito. E o que é que acontece? A Amélia, claro que consegue, não é? Consegue perdoar ao Francisco. Na verdade, ela nunca esteve apaixonada por ele. E confessa-lhe isto, não é? Confessa-lhe que ela realmente também não tem sentimentos quaisquer por ele. E sente-se, na verdade, atraída por mulheres. O que é que acontece? O Francisco engravida estas duas mulheres, tanto a Amélia como a Elvira. Acabam por entrar em parte na mesma altura e têm as crianças no mesmo dia, que são duas raparigas, a Teresa e a Maria. E eu não saí sequer da ponta do iceberg ainda. Estas duas crianças nascem com uma condição muito peculiar, que é não conseguem mexer o braço direito. E a Maria, a filha da Elvira, da empregada, passado pouco tempo começa a mexer o braço direito, portanto percebemos que ela superou essa condição. Mas a Teresa, a filha da Amélia, a filha da patroa, não é? Para todos os efeitos, não. E o que é que o Francisco faz? O Francisco começa a enviar cartas a todos os especialistas, médicos, tudo, na Europa, a pedir conselhos. O que é que se pode fazer com esta criança que tem esta coisa tão estranha? Não consegue mexer o braço, porquê? Tudo o resto é normal, não faz sentido. E depois eles optam, numa situação quase de desespero, optam por visitar uma mística, e eu adorei este ponto, o João Leal não tem noção. Porque eu gostei muito, é uma história que eu conhecia, uma história que fez parte da minha vida também, vocês já vão perceber, que é, eles vão visitar uma mística que nesta altura, anos 40, existia, ainda era viva, que era a Alexandrina de Balazar. Eu penso que ela era beata. E a minha mãe chama-se Alexandrina por causa de uma promessa que a minha avó fez a essa mulher, a Alexandrina, que até se chama Santa Alexandrina, não sei, eles já estão assim. Pesquisem essa história da Alexandrina, de Balazar, os milagres que ela fazia, as coisas que ela realmente adivinhava, e é verdade, é verídico. Aliás, a minha mãe conta-me histórias que a minha avó viveu com grupos de viajantes, que a senhora adivinhava quantas pessoas eram, por que motivos estavam ali, e é realmente fantástico. E o João Leal aproveitou esse aspecto. E o que é que eles foram lá fazer então? Foram pedir conselho a esta Alexandrina e ela conseguiu retirar esta espécie de maldição do braço da Teresa e carregá-lo ela. E fez isto pela Amélia, fez isto pelo Francisco também. E a verdade é que no dia a seguir a criança fica curada. Pronto. Isto está tudo relacionado com um objeto que o Francisco descobre no Castelo dos Mouros, que eu não vos vou dizer qual é, não vale a pena. E vou dizer que este livro tem toda uma segunda parte que não está completamente relacionada com esta, porque são personagens diferentes, nem sequer fazem parte da família destes personagens que eu falei, que é o David, então, e a Sofia.
Mas muito à semelhança do Alçapão, está tudo entrelaçado, muito bem urdido. O João Leal é um mestre neste tipo, já percebi, é um mestre neste tipo de narrativa. Narrativa que mistura tanto de sobrenatural como de histórico, romance histórico, como... eu não quero desvendar muito o livro, eu acho que vocês já perceberam isso, mas deu-me aqui uns lives também de ficção científica e não pensem em aliens, não pensem em nada disso, não. Nada mesmo, nada. Zero disso. Posso revelar-vos também que depois o Francisco, a Amélia e a Elvira começam a desenvolver uma relação a três, o que eu achei fantástico, não estava à espera disto, e criam este tipo de família, esta espécie de família muito pouco convencional. Não é? Portanto, eles são uma família de 5, o Francisco, a Amélia, a Elvira e as 2 crianças. Depois a história avança muito. Vocês têm algum do relacionamento das crianças, é verdade, mas depois a história avança para um período em que as raparigas vão para um sanatório na Guarda por causa da tuberculose, não é? Uma problemática muito habitual na altura. E lá, aquela maldição da Teresa regressa. Okay? A Teresa, num dado momento, passa para um estado completamente atípico. Tudo porque esta Alexandrina, que a salvou da maldição, morreu. Portanto, a maldição regressou. Eu não vou contar o que é que vai acontecer a seguir. É muito estranho mesmo, não vale a pena. Eu quero é que quem achar este tipo de história interessante se sinta motivado a ler o Alçapão e depois leia este. Tem todo aqui um aspecto que eu vou só referir, que é a mão de Ezequiel. Eu andei à procura disto pela internet, eu não encontrei nada. Eu pensava que isto era uma história saída da Bíblia, afinal não. Não encontrei mesmo nada. Portanto, se for uma ideia original do João Leal, é excelente. E original, obviamente. Gostei mesmo muito, porque é que eu no Goodreads eu não dei 5 estrelas. Mas isto interessa pouco. Aliás, as estrelas não me interessam nada. Praticamente. Interessam umas palavras e se for em vídeo, se eu vir como é que a pessoa fala do livro, isso sim cativa mais do que propriamente as estrelas que a pessoa refere que deu ao livro. Ok? Eu vou dizer porquê. Porque eu estava deslumbrado com estas personagens desta primeira parte e depois o João abandona-as em favor de outra personagem que é também interessante, mas que, como já se passa na modernidade, portanto num período mais próximo do nosso do que propriamente ali fins da primeira metade do século XX, já não achei tão cativante. Mas a verdade é que eu gostei, porque depois ele ata muito bem a história. Mais uma coisa. Eu sei que depois, quando fiz a opinião do Alçapão, algumas pessoas foram pesquisar o livro, ficaram curiosas e eu fico muito contente. O que é que eu posso dizer? Quem leu o Alçapão e gostou muito, leia este livro. Porque se gostaram muito do Alçapão, vocês de certeza que ficaram com algumas dúvidas. Se leram o Alçapão, ou se viram esta opinião, a que eu fiz, e ainda se lembrarem, eu vou deixar a opinião aqui em cima. Sabem que eu falei do Rodrigo e do irmão dele. Eles eram órfãos. O irmão tinha sido adotado por uma família amiga dos pais e depois acabou por se tornar um grande futebolista. E o Rodrigo tinha ido para este orfanato. Esta parte é espetacular. Esta primeira parte do Alçapão é brilhante. E depois a segunda parte já tem mais a ver com algo mais fantasioso. Mas esta parte do Rodrigo, vocês ficam com muitas dúvidas acerca do que aconteceu aos pais. E aqui vocês têm muitas respostas. Eu não estava à espera que este livro fosse referenciar o Alçapão. Nunca na vida me passou pela cabeça. E agora tenho uma dúvida. Eu não sei se o João Leal vai ver o vídeo, não faço ideia. Ele viu o primeiro, pode ser que veja o segundo. Não sei, eu vou deixar aqui a pergunta. Eu não me lembro de, no livro do Alçapão, alguma vez ele escrever a palavra Alçapão. Não sei, acho que não me lembro da palavra lá, não faço ideia. Aqui a palavra aparece imensas vezes. Aliás, o Alçapão é um espaço importantíssimo desta história. Okay? É um espaço muito importante para esta história. E faz sentido, eu não percebo. Eu não sei se ele construiu as duas histórias a par, se ele já, quando estava a escrever aquela, já estava a envisionar. Envisionar é uma palavra em inglês. Já estava a antever esta, ou a preparar esta. Não sei, eu achei isto tão bem construído. Eu, enquanto leitor, senti-me muito bem servido com esta história. Ok? Não vou recomendar mais, já recomendei tanto, não é? Muitos parabéns ao João. Eu agora vejo que não vos mostrei. Ele estudou teologia, foi por isso que eu até fui pesquisar aquela coisa da mão do Ezequiel. Para quem é que este livro não é? Se vocês estiverem à espera de um romance
histórico, algo assim, corriqueiro. E eu não digo corriqueiro com qualquer malícia ou negativismo, nada disso. Um romance corriqueiro, histórico. Vocês sabem qual é o género, nada disso. Não, este livro não é para essas pessoas. É para pessoas que estejam dispostas a ver um livro transformar-se numa coisa que vocês não estavam a adivinhar que ele se podia transformar. E eu adorei. E o João escreve muito bem. Muito bem. Pronto. Fico por aqui. Eu não sei, o outro vídeo tinha ficado maior, uns minutos. Eu não sei se me esqueci de dizer alguma coisa. Olha, passou, está. Portanto, fica aqui a opinião de João Leal. Gostei mesmo muito destes dois livros. Que venha ao terceiro. Porque eu vou estar à espera. A Quetzal, que não durma e que continua a editar livros do João Leal. Eu li aqui qualquer coisa que ele escrevia uma página por dia. Onde é que isso está? Eu gostei deste aspecto, porque tinha uma biografia, exatamente, sobre o autor. Está aqui, vou deixar aqui para quem quiser fazer pausa. Pronto. Só uma dica. Eu acho que já falei, mas mesmo assim vou repetir. Quem leu o Alçapão e gostou muito, não deixe passar muito tempo para ler o Terra Fresca. Leiam logo. Quem ainda não leu o Alçapão e tem em casa, dê uma oportunidade ao Alçapão. Vejam se gostam. Não digo para adquirirem logo o Terra Fresca, porque o Alçapão é um estilo de livro especial que pode ou não agradar. Não é thriller, não é fantasia, não é uma mistura dos dois géneros. Mas pode ser que vos agrade. E se vocês gostarem mesmo muito, apostem no Terra Fresca. E leiam logo ali uns mesinhos, 2 meses depois, no máximo. Eu deixei passar muito tempo e agora arrependi-me, mas também é uma questão de os reler e estes livros leem-se muito rápido. Pronto, fica aqui a opinião, está feito, espero que tenham gostado. Já estou muito melhor da gripe, agora é um bocado tosse, mas isto demora sempre algum tempo a desaparecer. Vemo-nos num próximo vídeo. A leitura da Montanha Mágica está a andar. Eu estou um bocadinho atrasado, já devia ter lido o 3º capítulo, ainda vou a meio. Mas está a andar. O Senhor dos Anéis também, está a correr tudo bem. Os grupos estão em movimento, toda a gente a participar. Esqueci-me no último vídeo de falar da leitura conjunta também de Uma Morte Súbita, que nós estamos a fazer do livro da J.K. Rowling. Também estamos todos a gostar muito, ninguém estava à espera que este livro fosse assim. Muito bom mesmo. Uma leitura conjunta com a Dora, com a Mafalda, com a Elisa, com montes de gente fantástica, com a Filipa também, outras pessoas que eu já me estou a esquecer, mas pronto. Espetacular. E vemo-nos no próximo vídeo então. Não sei que livro é que eu vou ler, não faço ideia. Eu tenho que intercalar estas leituras conjuntas com outros livros e agora eu sinto que estou a atrasar um bocadinho as leituras, mas pronto, estou disposto a isso, porque estes livros são todos fantásticos. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!